Muito bem, amigos. Vamos dar continuidade, então. Vamos dar sequência à nossa matéria. Só arrumar meu microfone aqui. Prontinho. Bom, estamos falando do direito penal. No direito penal, nós estamos na parte especial do Código. Estamos tratando dos crimes em espécie e estamos no título dos crimes contra a dignidade sexual. Entrando agora em um novo tipo penal, chamado de satisfação da lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Aqui. Bom, a Lei 12.015 de 2009, ela trouxe um dispositivo muito salutar. E por que muito salutar? Porque supriu uma lacuna que deixava os menores de 14 anos desamparados. Com esse tipo penal, nós temos então essa proteção, certo? Lei 12.015 de 2009 supre a brecha dos menores de 14 anos. Deixa eu só arrumar aqui, amigos, só um minutinho. Só um minutinho. Muito bem. Bom, o fato é o seguinte, pessoal. A objetividade jurídica desse crime é a mesma da corrupção de menores. Ou seja, é proteger a dignidade sexual dos menores de 14 anos, que nós chamamos de vulneráveis, certo? Nós chamamos então de vulneráveis. É isso que a gente tem que cuidar. Certo? Bom, a questão é a seguinte, prezados, que eu quero que vocês entendam. Isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Enquanto a objetividade jurídica é essa proteção, certo? Da dignidade sexual dos menores de 14 anos, o objeto material é o próprio menor. É o próprio menor de 14 anos, certo? É ele que incide, então, a proteção efetiva. Bom, agora a gente tem, claro, os famosos núcleos do tipo. Núcleos do tipo. Ao todo, dentro do artigo 218-A, nós temos dois núcleos. Praticar e induzir, certo? Praticar e induzir. Quero que vocês cuidem, pessoal, por quê?
Eu estou fazendo a leitura aqui do lado, mas eu posso puxar para o quadro também. Está aqui o dispositivo, ó. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Meus grandes amigos, muita atenção aqui. Por isso, nós temos os dois atos. Sabemos que praticar é realizar, não é isso? Induzir é fazer nascer a ideia. Detalhe importante, pessoal, é praticar ou induzir, fazer praticar ou induzir o quê? Conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Conjunção carnal ou outro ato libidinoso, certo? Só que é importante cuidar o seguinte, essa relação aqui ela não é praticada com o menor, certo? Ela não é praticada com o menor. O menor aqui, prezados, certo? Ele apenas presencia. Ou seja, enquanto lá na corrupção de menores, o menor, ele apenas satisfaz a lascívia de alguém sem praticar conjunção carnal ou ato libidinoso, aqui o sujeito está, na verdade, sentindo atração, certo? Vendo o menor assistir o ato sexual. Assistir, amigos, o que ele está praticando. Então, a relação não é realizada com o menor. Fala-se ali em conjunção carnal. O que é a conjunção carnal? É um ato heterossexual. Penetração do pênis na vagina da vítima. Certo? Penetração do pênis na vagina da vítima. Cuidem isso. A penetração não precisa ser total, ela pode ser parcial e isso ainda vai caracterizar o ato. Atos libidinosos são qualquer ato destinado à satisfação da libido e não precisa ser necessariamente a conjunção carnal. Eu posso dizer que se trata de um voyeurismo, esse ato que está aqui?
não há dúvidas. Mas percebam que, na verdade, meus caros, aqui nós estamos falando de um voyeurismo às avessas. Por que voyeurismo às avessas? Porque no voyeurismo, amigos, tu sente prazer em assistir um ato sexual. Aqui, no artigo 218-A, o sujeito, o criminoso, ele sente prazer ao ver o menor de 14 anos, ao ver o vulnerável assistindo a cena de sexo explícito. Por isso, voyeurismo às avessas. Se deram conta? Ou seja, o que o criminoso quer aqui é que o vulnerável menor de 14 anos, ele assista o criminoso praticando o ato sexual, ou que ele assista, amigos, duas pessoas praticando atos sexuais. Esse é o objetivo dele. Então, existe a incriminação aqui do voyeurismo às avessas. Outra informação importante desse crime. Nós estamos diante, meus caros, de um TPMA. Aqui está. TPMA, ou seja, um tipo penal misto alternativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos mais de um verbo nuclear no tipo. E se porventura esse mais de um verbo for praticado, o crime é um só. Acompanhem comigo. Aqui está, ó. Artigo 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 18 anos ou induzi-lo a presenciar. 2. E o ou. Então vamos supor que o indivíduo, primeiro ele induz. Ele diz, olha, vamos lá para casa que eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar um ato sexual. O menor de 14 anos se interessa por aquilo. E vai. Lá, ele pratica o ato sexual não com o menor. Porque se ele pratica com o menor, o crime dele é de estupro de vulnerável. Mas ele pratica o ato sexual com um terceiro. Veja, ele praticou os dois verbos. Praticando os dois verbos, eu posso dizer aqui que esse sujeito cometeu dois crimes do artigo 218-A? Não. Eu não posso dizer isso. É um crime só. Certo? Agora é claro, na hora que o juiz vai fazer a dosimetria da pena, ou seja, entre 2 e 4 anos, se o verbo for um só, a pena vai ficar mais próxima do mínimo. Se porventura o sujeito praticar os dois verbos, a pena vai se afastando do mínimo e se encaminhando para o máximo. Certinho? Então vamos cuidar isso, tá? Vamos cuidar esse detalhe por ser um tipo penal misto alternativo. Outras informações importantes ainda desse tipo penal. Amiguinhos, será que é preciso que exista a presença física do menor? Será que é necessária a presença física do menor? A resposta é não. Primeiro, que pode ser que o indivíduo incentive, induza o menor a assistir a cena de sexo
a conjunção carnal ou o outro ato libidinoso pela internet, por exemplo, pela webcam. Pode ser um exemplo, certo? E pode ser ainda, amigos, em tempos distintos. Isso, inclusive, já caiu em prova. Pode ser em tempos diferentes. Então, por exemplo, amigos, o sujeito acompanha o menor assistindo um filme pornográfico e satisfazendo sua lascívia vendo as reações do menor. Então, não é preciso que seja em tempo real, nem em tempos diferentes, podendo ser também, e não há necessidade da presença física do menor. Cuidado com esse detalhe, então, com esse grau de importância. Cuidado. Se tiver, olhem bem, se na relação tiver o envolvimento corporal do menor, a gente sai do artigo 218A, certo? A gente sai dele e a gente entra no artigo 217A, que é o estupro de vulnerável, certo? Então, não há envolvimento corporal do menor. Na verdade, pessoal, isso inclusive é uma diferença da corrupção de menores. A corrupção de menores tem um envolvimento corporal do menor, que não é conjunção carnal nem ato libidinoso, mas ele se expõe. É uma contemplação corpórea. Aqui não há contemplação corpórea. Aqui, amigos, o sujeito apenas sente prazer erótico ao presenciar um menor presenciando conjunção carnal ou ato libidinoso. Certo? Cuidado em relação a isso. O sujeito ativo, pessoal, quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que pratica o crime. E aqui nós estamos diante de um crime comum, ou seja, um crime que não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Qualquer pessoa pode praticar, homens ou mulheres. Certo? Homens ou mulheres, tanto faz. Sujeito passivo. Sujeito passivo é aquele que sofre as consequências da infração penal. Esse é o sujeito passivo. E quem é o sujeito passivo aqui, pessoal? No artigo 218A. É a criança, ou seja, de até 12 anos, e o adolescente até 14 anos. São os menores de 14 anos, ou seja, uma parcela dos vulneráveis. O legislador aqui, ele não incluiu os demais vulneráveis, ou seja, os alienados, os doentes mentais, aqueles que não podem oferecer resistência. Essas pessoas não foram colocadas. Se deram conta? Boa questão para cair em prova, né? Não há, amigos, somente menor de 14 anos é o que demanda o tipo penal. Elemento subjetivo. Bom, o elemento subjetivo, amigos, é o dolo. O elemento subjetivo é o dolo. Não existe crime sexual culposo. Ou seja, qual é o dolo? O dolo, amigos, é ou praticar ato libidinoso na presença de um menor de 14 anos, ou induzir a presenciar esse ato libidinoso
entre duas pessoas, certo? E nós temos ainda um fim especial de agir. Um fim especial que é qual? Satisfazer a lascívia, o desejo sexual próprio ou de outrem. Tem que diga então que nós temos aqui dois dolos. O dolo geral, o dolo do verbo, que é o de praticar ou de induzir, certo? Praticar ou induzir. E ainda nós temos o dolo específico, que é a satisfação, o prazer sexual, ao ver, né, a criança ou adolescente até 14 anos assistindo uma conjunção carnal ou um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Agora, a gente não pode, amigos, fechar os olhos para a realidade. Vão existir situações em que o fato é atípico, em que o caso não é criminoso, certo? Vão existir situações em que o fato não é criminoso. Por exemplo, as crianças de pouca idade que tomam banho com seus pais. Essa conduta é atípica. Certo? Crianças que andam nuas pela casa. Mesma coisa. Costumes de algumas famílias, né? Agora, se o pai se masturba, nesse caso, certo? Está havendo um ato libidinoso. E aí o crime é estupro de vulnerável, porque dá prazer erótico ao pai. Pegaram? Outros dois exemplos em que não há crime. O menor que fica bisbilhotando, olhando na fechadura. Conduta é atípica. Famílias que moram em local simples, em que não há determinadas divisórias e certas regras de privacidade, também não há crime. Certo? Também não caracterizará a infração. Bom, esse crime é um crime formal. É um crime de consumação antecipada ou de resultado cortado. Ou seja, no momento que tu pratica na presença de um menor de 14 anos ou induz ele a presenciar a conjunção carnal, o ato libidinoso, o crime já está consumado, mesmo que tu não satisfaça a tua lasciva. Exemplificando, o A convence B, menor de 14 anos, a ir para a sua residência assistir a um filme erótico. Um pouquinho antes do filme iniciar, certo? Ou o filme iniciando, se a polícia chega e prende, mesmo que tu não desenvolveu a tua libido, a conduta já está consumada. A tentativa é possível? Claro que é. Suponhamos que o indivíduo convide um menor de 14 para assistir um filme erótico e o filme falha. É tentativa desse crime, porque foi possível fracionar a conduta. Certo? Lembrando também que nós estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a titularidade é do Ministério Público, a titularidade é do MP. Cuidem isso. Titularidade MP, Ministério Público. Não é a vítima, não é os pais da criança ou do adolescente,
Não são eles que vão processar o criminoso, é o MP. A pena desse crime é de reclusão de 2 a 4 anos. Ora, se a pena é de 2 a 4 anos, nós estamos diante de uma infração de elevado potencial ofensivo. Sendo de elevado potencial ofensivo, significa, pessoal, que não se aplica as regras dos juizados especiais criminais, não se aplicam as regras da Lei 9.099 de 95. Não há incidência aqui dos institutos despenalizadores, como, por exemplo, a transação penal ou suspensão condicional do processo. Ok? E para fechar, para que a gente feche esse tipo penal, que não deixa de ser uma variação da corrupção de menores, não é? É preciso que a gente diferencie dois crimes. É preciso que a gente diferencie o artigo 218-A, do artigo 241-D da Lei 8.069 de 90. Bom, o 218-A diz o quê? Praticar. Bom, vamos lá, vamos olhar. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Então eu posso dizer, meus amigos, aqui que no 218-A do Código Penal, o agente se contenta com a simples presença do menor. Agora, quando a gente vai para o ECA, Lei 8.069 de 90, e a gente vai para o artigo 244B, aliás, 241D, né? Tudo a ver. Vocês vão ver que lá diz assim, ó. Aliciar, assediar, instigar ou constranger. 1, 2, 3, 4. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
Então aqui nós temos outra diferença. Aqui pode ser, deixa eu só arrumar aqui. Aqui pode ser 1, 2, criança ou adolescente que a idade não ultrapasse 14 anos. Aqui, necessariamente criança. A outra diferença, pessoal, aqui é que o sujeito busca a prática da efetiva relação com a criança. Lembrando que se ele consegue essa relação sexual, o crime já não é do artigo 241-D. O crime já vai ser o estupro de vulnerável, lá do artigo 217-A do Código Penal. Certinho? Bom, mais um crime, então, resolvido. Mais um tipo penal que a gente resolve. Certinho? Fica, meus amigos, meu muito obrigado. É hora de tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.